Então, turminha, vamos para a nossa aula de língua portuguesa. É a sequência número 2 do livro Aprender Sempre. Você sabia que a gente pode brincar e cuidar do nosso planeta ao mesmo tempo? Então, vamos para a nossa aula? Vem com a Pro! Então vamos lá, turminha, aula 3 e 4, ler e estudar uma notícia sobre o uso do plástico. O que vamos aprender? Nesta aula, vocês lerão uma notícia e, a partir dela, poderão elaborar verbetes de curiosidades. Antes da leitura, vamos conversar alguns aspectos do texto. Vamos ler uma notícia cujo título é Gincana para refletir com as crianças sobre o consumo de plástico. Antes de lermos esse texto, com esse título aí, só de olhar no título, o que vocês acham que será o assunto da notícia? Então pensa aí um pouquinho, o que será que esse texto vai tratar? B. Quem seriam os leitores potenciais dessa notícia e por quê? Quem seriam os leitores? Dá uma pensadinha aí, uma refletida. E por quê? 2. Durante a leitura, você poderá destacar, usando uma caneta marca-texto ou lápis de cor, pontos que chamaram a sua atenção. Em seguida, faremos uma roda de conversa expondo os pontos levantados e então conversaremos sobre a temática abordada. Então, vocês vão ler aí esse texto, tá? A professora vai dar aí um tempinho para vocês e vocês vão ler esse texto aí, cujo título é A Gincana para refletir com crianças sobre o consumo de plástico. Tá bom? E ela vai fazer o quê? Gincana para refletir com as crianças sobre o consumo de plástico. Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, em parceria com a Criança e Consumo, lança a gincana para toda a família refletir sobre o consumo de plástico em momento de isolamento social. A pandemia provocada pelo Covid-19 mudou a vida das famílias em todo o mundo, impondo uma série de desafios decorrentes do isolamento físico. Mas este momento também traz um convite à reflexão sobre hábitos de consumo sustentáveis. Em tempos de isolamento, é fundamental refletirmos sobre os padrões de produção e consumo aos quais somos expostos e estimulados, o que também envolve a pressão ao consumismo nas crianças. Explica o mobilizador do programa Criança e Consumo, JP Amaral. Para ele, na relação entre consumo e crianças, o plástico está por toda parte e é momento de refletir se realmente precisa estar. E como falar sobre hábitos de consumo sustentáveis com as crianças de forma lúdica e divertida? A campanha Mares Limpos, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, em parceria com Criança e Consumo, desenvolveu uma gincana para ser feita com toda a família, em casa, durante o período de isolamento. É importante pensarmos que sairemos dessa situação, mas também precisamos pensar no mundo que queremos quando ele acabar. O mundo está mudando e a gente deveria refletir sobre como evitar os erros que nos trouxeram a este momento. Reflete Vitor Pinheiro, responsável por campanhas do PNUMA. Então, vocês estão vendo aí a imagem, né? Caça aos plásticos na vida da criança, né? É uma
uma publicidade, né? Uma campanha. Está falando sobre as dificuldades, né? Os prejuízos, os problemas que traz esse consumo aos plásticos, principalmente nos brinquedos, né? Afetando aí o meio ambiente. O primeiro desafio, lançado em 14 de abril, pede para os participantes encontrarem o plástico oculto na composição de diversos produtos cosméticos e de higiene pessoal. A segunda etapa, lançada no dia 24 de abril, propõe o desafio das crianças identificarem o plástico em tudo que utilizam no dia a dia, em especial nos seus brinquedos, para refletirem sobre o tempo de uso e de permanência desses objetos no planeta Terra. Já o terceiro desafio da gincana, lançado no dia 8 de maio, indica que você encontre o plástico até onde talvez você nunca imaginou estar, nas roupas. Sim, os tecidos são muitas vezes feitos de uma mistura de fibras naturais, como algodão, e sintéticas, como diversos tipos de plástico. O grande problema é que a cada lavagem, uma parte das fibras sintéticas se solta e se mistura com a água, e de tão pequenas acabam nos córregos, rios e mares, onde são confundidas com alimentos pelos animais marinhos, causando a morte de muitos deles. Consumo excessivo de plásticos e impacto ambiental. Talvez você não saiba, mas os plásticos descartados no dia a dia contaminam o solo, a água e os animais. Com isso, contaminam também as pessoas, que ingerem em média 5 gramas de plástico por semana, o equivalente a um cartão de crédito. Imagina isso? O impacto de toda essa contaminação é a morte de plânctons, animais marinhos diversos e também de aves, desequilibrando os ecossistemas do planeta. Para nossas crianças, além dessa contaminação também ser potencialmente prejudicial, vale refletir sobre o consumismo ao qual elas estão sendo educadas e estimuladas a viver, em que o excesso de plástico é comum no seu dia a dia, bem como o seu descarte desenfreado. Então, aí tem a fonte, né? Adaptado de gincana para refletir com as crianças sobre o consumo de plástico. Criança e consumo, ano 2020. Disponível nesse endereço aqui, tá? Nesse site. E aí nós temos aí as questões. Compreendendo o texto e elaborando verbetes de curiosidade. Então, vocês leram individual, aí a leitura individual que a Pro pediu, e agora leram aí junto comigo, acompanharam a minha leitura novamente. E aí, vamos lá, agora é com vocês. Qual é o tema central da notícia? Então, se tiver ainda dúvida, volta no texto. Mas vocês já leram uma vez, a Pro já leu mais uma vez. E aí, pessoal? Qual que é o tema central? O que mais está falando aí nessa notícia? Então, escrevam aí. Letra B. Releia o texto e escreva um significado para cada palavra destacada. Se necessário, procure no dicionário. Então, se você não souber, então você vai procurar no dicionário, tá? Então, tem lá o dicionário online, vocês podem procurar, tá bom? Então, refletir, né? Então, nós temos aí, são 4 palavrinhas. Refletir, vamos marcar aqui. Oculto, equivalente e desenfreado, tá? Então, por hoje, são esses os exercícios,
é isso aqui que a professora está pedindo. Então, vocês vão ler, interpretar esse texto, tá? Se preciso for, vai ler mais uma vez, tá bom? E identificar aí o que o texto está pedindo, tá bom? Então, agora é com vocês, turminha.